Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para resolver a prova da URGS de 2025 na íntegra, versão sem cortes e mais. Trarei aqui resoluções com dicas para vocês para a gente chegar na URGS direto ao ponto, para otimizar o teu tempo e tu garantir que com essas dicas tu possa acelerar o teu processo de resolução das provas. Algumas delas a gente vai ter que fazer no braço mesmo. Às vezes pegar um atalho pode te complicar, mas em algumas a gente já vai fazendo aqui para te auxiliar e eu quero te mostrar, né, enfim, como foi a prova da URGS desse ano de 2025 e depois a gente vai resolvendo as outras. Caso tu queira uma resolução um pouco mais detalhada, entra na nossa playlist e vê questão por questão, que aí sim eu parei e falei um pouco mais sobre cada uma delas, mas aqui é para quem quer pegar a dinâmica, tá? Para quem quer realmente, ó, pausa para thumb, né? Para quem quer realmente fazer a prova de uma maneira bem bonita e com dicas para vocês acelerarem o processo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente começa a resolver a prova aqui agora. Pode ser, pessoal, que em algum momento eu volte, faça um raciocínio, alguma coisa assim, mas eu não vou cortar esse vídeo, eu vou tocar direto, tá? Então é o seguinte, na questão 61, abertura de prova, nós temos o valor da expressão, um somatório de infinitos termos ali, ou seja, nós temos que utilizar aqui o somatório de infinitos termos da nossa PG. Então vamos lá, vamos fazer essa questãozinha, eu vou resolver com a minha caneta azul aqui, e aí temos o seguinte, tá? A gente vai ter então que, nesse caso, para o A igual a 15, eu vou ter 15 mais 15 quartos mais 15 sobre 16. E aqui eu já percebo o seguinte, é um somatório infinito e embaixo ali está indo 4, né? 1 para o 4, 4 para o 16 e assim por diante. Então aqui eu já identifiquei que a minha razão é 1/4 e que o meu primeiro termo ele é 15, ou seja, um somatório de infinitos termos aqui, nós vamos utilizar o primeiro termo, o A1, que é 15, dividido por 1 menos a razão 1/4. E aqui eu vou ter, então, 15 divididos por 3/4. 1 inteiro, né? Que no caso são 4/4 menos 1/4, 3/4. E aí nós teremos, então, aqui, né, que vai ficar com 15 vezes 4 sobre 3. Ou seja, 5 vezes 4, que é 20. Então, ficamos com a primeira questão aqui, letra A, 20, beleza? Vamos para a segunda questão, questão de número 62, ó. Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações. A soma de dois números naturais consecutivos é sempre um número ímpar. Bom, então eu vou perceber que n mais 1 é igual a 2n mais 1. E isso é verdadeiro, porque 2n mais 1 é sempre um número ímpar, tá? 2n é a formação de um número par, mais 1 vai dar sempre o próximo depois de um par. Par e ímpar a gente já consegue fazer isso. Beleza. Apenas 3 não, apenas 2 e 3 não. Então, a afirmação que define aqui é a de número 2, tá, gente? Então, tomar cuidado com isso, porque daí a gente já conseguiria eliminar aqui as alternativas. Bom, dado esse contexto, então, a soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Π mais menos π, aqui, por exemplo, vai dar 0. E 0 pertence aos racionais, ou seja, essa afirmação ela é falsa. A número 3 eu nem precisaria fazer. Porém, eu percebo o seguinte, que se A é maior do que 1, então para qualquer valor inteiro de n, 1 sobre A na n tem que estar entre 0 e 1. E aí, nesse caso, eu vou resolver, claro, né, pessoal, que eu não vou pular etapas, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter que 1 sobre A. Eu vou escolher aqui, ó, pessoal, 1 menos 2, por exemplo. Então, isso daqui é A ao quadrado. E se esse cara é A ao quadrado, bom, o que pode acontecer? Se o A for 3, por exemplo, isso dá 9, não vai estar entre 0 e 1. Então, não é para todo número, não. Então, por isso que essa afirmação ela estava errada, né? Essa afirmação ela é falsa. Beleza? Ficamos com a letra A, tá? Depois até quero parar aqui para a gente dar uma analisada juntos nessas alternativas aqui. Buenas, 63.
A média harmônica de dois números positivos A e B é calculada pela relação média harmônica 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Considerando essa informação, a média das raízes da equação é... Bom, aqui, pessoal, eu já faço direto, tá? Como eu tenho 1 sobre A mais 1 sobre B, a URGS já cobrou isso em outros anos. Aqui, ó, é AB e aqui fica B mais A. Então, bastava eu pegar a soma e produto das raízes, eu nem precisaria fazer a fórmula de Bhaskara. Então, aqui, eu preciso de dois números que tem que dar menos 5 a soma deles. Então, sendo que a multiplicação dá 6, somente se for menos 2 e menos 3. Mas lembra que quando eu encontro esses números aqui, eu tenho que trocar o sinal, né? Porque é menos B sobre A e C sobre A, aqui é a multiplicação. Então, tem que tomar cuidado porque as raízes aqui a gente tem que mudar o sinal depois que a gente acha os candidatos. Então, as raízes, elas são 2 e 3, galera. Ou seja, a nossa média harmônica, vamos voltar lá, a nossa média harmônica, ela é 2 dividido por a soma das raízes, que é 5, sobre o produto, que é 6. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 6 quintos, que é 12 quintos aqui. E aí até vou te dar uma dica, ó, se tu quiser, tu pode pegar uma fração equivalente, que é 24 décimos, né? Multiplicando em cima e embaixo por 2 no caso, e aí a gente tem então que isso é 2,4. E aí a gente chega então na letra C aqui para marcar. Precisou de algum detalhe? Vai na nossa playlist, cata o vídeo da questão 63 ali e olha, porque daí eu resolvo com bastante calma. Inclusive eu fiz também a resolução ali com a Bhaskara para ter essas duas possibilidades, tá? Já na 64 aqui entra uma parte de polinômios e a URGS aqui foi bem, né, assim, foi bem numa propriedade ali, que é o teorema do resto, tá? O teorema do resto diz que na divisão entre esses dois polinômios aqui, ou seja, se n maior que 1 é um número par, então o resto da divisão desse polinômio pelo outro ali, x menos 1, a gente pode então pegar o x menos 1 igual a 0 para achar a raiz, e no caso, a nossa raiz aqui, né, ela é 1, tá? Então, eu posso pegar esse carinha aqui, e daí P de 1 aqui vai me dar o resto da divisão. Isso é o teorema do resto, ou seja, seria bem específico essa parte de polinômios aqui, mas legal, uma questão boa de se trabalhar, né? Então eu tenho o seguinte, ó, que 1 elevado na n menos 1 mais 2 vai me dar o resto da divisão. Então aqui nesse caso, né, o P de 1, como o n ali, ele é um número par, então mesmo que fosse negativo, esse número aqui ia dar um valor sempre positivo, então é 1 positivo. Então eu tenho 1 menos 1 mais 2, que a gente cancela aqui, ficando com 2, ou seja, P de 1 deixa resto 2 sempre, tá, galera? E aí nós ficamos com a letra C. Beleza, vamos lá. Daí a gente tem o seguinte, na próxima, na logaritmo ali, questão de logaritmo. Até achei uma questão bem simples para trabalhar, a URGS poderia ter até forçado um pouco mais a barra. Mas nós temos o seguinte, então, na primeira ali, eu vou ter o log de 2024, tá? Depois, menos, né? O log de 202,4, que eu já vou fazer o seguinte, já vou transformar em log de 2024 aqui, né? Sobre 10. Ou seja, isso é log de 2024 menos o log de 10, tá? Aí, pela mesma lógica, depois, o logaritmo de 20,24, agora a gente vai dividir por um número que tem duas casas, né, depois da vírgula. Então, isso vai gerar, pela mesma lógica, log de 2024 menos o log de 100. E temos o log de 2,024, que pela mesma lógica vai ser o log de 2024
menos o log de 1000, tá? Então aqui, agora que eu já descobri tudo isso, já sei também, por exemplo, que o log de 10 na base 10 é 1, que o log de 100 na base 10 é 2, que o log de 1000 na base 10 é 3. Então, com isso, eu já posso ir direto ao ponto, ou seja, juntando todas essas informações aqui, eu vou ter, então, né, que vai ficar para mim aqui, ó, vou até escrever um pouquinho mais para cá, eu tenho o log de 2024 menos tudo isso daqui, tá? Cuidado, porque daí vai trocar o sinal ali do segundo termo, né? Então, menos o log de 2024 mais 1, no caso, né? Menos log de 10, ou seja, menos o menos 1, mais 1, né? Depois eu tenho mais ali, né? O log de 2024 e aí vai continuar menos 2 aqui, né? Que é menos o log de 100. E aí nós temos menos o log de 2024. E aí menos o menos 3 ali vai ficar mais 3. E aí nós podemos cortar aqui, ó. Log de 2024 menos log de 2024, log de 2024 menos log de 2024. E aí eu vou ficar com 1 menos 2 mais 3. Ou seja, cortando aqui eu tenho 4 menos 2, que é 2. Aí tinha aquele perigo do sinal ali, né? Aqui no caso a gente ficou com a letra B. Tinha um perigo aqui, ó, de tu não mudar corretamente os sinais e chegaria em menos 2. Questão, até não acho ela tão trabalhosa para resolver, mas bem perigosa da gente cair, então, nesse pega-ratão, beleza? Questão de número, vamos passar aqui para 66. Essa daqui eu já acho um pouquinho mais complicada. Essa daqui a URGS já deu uma dificultada. Na geometria eu achei que ela, de todos os conteúdos, achei que geometria foi onde ela mais caprichou. Assim, realmente aqui tinha que tomar um cuidado para não vacilar, né? Então, uma folha de papel retangular ABCD com lados medindo 6 e 4 é dobrada. Então, eu vou pegar esse lado aqui que é o menor, que é 4, e esse aqui que é 6, beleza? Também vamos tomar cuidado com o seguinte, ó. Até não vou marcar aqui esse de baixo, tá, gente? Para não confundir. Esse que foi dobrado aqui também era 6, ó. Isso é importante a gente destacar. E depois nós queremos saber a área desse triângulo. Então, eu já tenho a altura aqui, pelo menos, só preciso descobrir essa base. Ou seja, é aqui que eu tenho que chegar, certo? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu sei que toda essa medida que foi dobrada, ela era 4. Então, vamos supor que aqui fosse x, por exemplo. Esse pedaço aqui, ele vai ser 4 menos o pedaço x que acabou sendo dobrado, né? E aqui, né, pessoal, eu vou chamar isso de y, né? Esse valorzinho aqui vai ser y, e o restante ali vai ser 6 menos y. Então, vamos pegar aqui só para a gente não se perder. Daí eu vou querer chegar nesse aqui, ó. É onde eu quero chegar ali. Então, 6 ao quadrado, por Pitágoras ali, é igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, eu tenho 36 menos 16, que é igual a y ao quadrado. Nós temos que 20 é igual a y ao quadrado. E aqui eu tenho que raiz de 20, né, é igual a y. Que nesse caso, eu posso até utilizar o seguinte, 20 é 4 vezes 5, né? Então, o 4 dá para tirar da raiz. Fica 2 raiz de 5, que é igual a y. Então, beleza. Ou seja, para a gente chegar naquele valor, eu sei agora, né, pessoal, que toda essa medida, ela vale 6, né? Toda medida de baixo ali, ela vale 6. 6 menos 2 raiz de 5 é quanto vai valer esse pedacinho aqui, ó. E aí, tranquilo, aí eu já consigo achar por Pitágoras ali novamente aquele valor de x. Ou seja, a segunda etapa seria eu pegar x ao quadrado, que é igual a 4 menos x ao quadrado mais, mais 6 menos 2 raiz de 5 ao quadrado. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 16, aqui no caso, abrindo o produto notável, né? Menos 8x mais x ao quadrado mais 36 menos 12 menos 12 menos 24 raiz de 5
e aqui mais 20. Esse mais 20, no caso, é porque eu já sei que aquele carinha ali, o 2 raiz de 5 ao quadrado, ó, daria 20. É daqui, ó, tá? Só por isso que eu já sabia que elevando esse cara ao quadrado eu chegaria em 20. Bom, dá para cortar aqui esses carinhas, ó, o x ao quadrado aqui com o x ao quadrado daqui. Por enquanto, acho que só cortaria isso, né? O que eu ficaria aqui agora é, passando o 8 para o outro lado, 8x é igual a 16 mais 36, que vai dar 42, 52. 52 mais 20, 72, menos 24 raiz de 5. E aí o nosso x vai ser passar o 8 dividindo, então 72 por 8, que dá 9, menos 3 raiz de 5, porque 24 divididos por 8 dá 3. Beleza, achei esse x, só que o x não é o resultado que eu quero. O x é somente a medida da minha base do triângulo que eu quero calcular. E como aquele cantinho lá, ó, dobrando ele, continua sendo de 90 graus, aí eu posso simplesmente fazer base vezes altura sobre 2. Ou seja, eu vou multiplicar x, que é base, né, 9 menos 3 raiz de 5, né, para calcular aquela areazinha ali, 9 menos 3 raiz de 5, vezes a altura, que é 6, tudo isso sobre 2. Ou seja, na verdade, aqui é o mesmo que multiplicar por 3, resultando em 3 vezes 9, que é 27, menos 9 raiz de 5, tá? Então, 27 menos 9 raiz de 5, eu fiquei aqui com a letra D, tá? Questãozinha boa, bem desenvolvida, legal, mas poderia ser uma pedrinha no teu sapato aí, tá? Já na questão de número 67 aqui, ó. Essa questão, então, a gente vai trabalhar utilizando a lei dos cossenos, foi algo que eu vi, né, uma forma bem legal da gente resolver. Então, eu tenho na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero de lado 6. Então, eu já sei, por exemplo, que a base aqui vale 6. O ponto D é ponto médio do lado AC e a medida EB é 2, tá? Então, no caso aqui é 2 e aqui é 4. Como o ponto D é ponto médio, aqui é 3 e 3, certo? E aí eu sei que este ângulo aqui, ele vale 60. Para eu calcular o perímetro do triângulo, eu vou precisar saber aquela medida ED, tá? Do triângulo AED, aquele menorzinho ali. Logo, lei dos cossenos. Ou seja, nós temos que o lado aqui A, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Opa! B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 60, tá? E aí, nesse caso, nós teremos o seguinte. O nosso A ao quadrado aqui, o nosso A ao quadrado aqui vai ser 16 mais 9, que é 25. Aí aqui o cosseno de 60 vale 1/2. Já posso cortar esse cara com esse aqui, ó. E aí eu fico com 25 menos 12. Ou seja, o nosso A vale raiz de 13, tá? E aí, nesse caso, então, o nosso A vale raiz de 13, basta eu fazer o perímetro agora, tá? Perímetro, então, ele é 4 mais 3 mais raiz de 13. Também conhecido como 7 mais raiz de 13, tá? Letra D nesse caso aqui. Bom, questão relativamente tranquila até, uma questão boa, mas se lembrasse da lei dos cossenos, facilitaria bastante a tua vida, tá? Já na 68 aqui, eu achei interessante, né, o que eles exploraram aqui com vocês. Deixa eu até fazer um ajustezinho aqui. A 68 eles exploraram um conceito bem interessante, na minha opinião. Nós temos que a figura, né, na figura abaixo, ABCD, é um quadrado de área igual a 64, ou seja, o lado aqui o lado dessa figura vai medir 8, já sei isso, uma informação importante. O círculo sombreado passa pelos vértices A e B do quadrado e a tangente ao lado C. O que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Como eu não sei exatamente como fazer, a única coisa que eu sei é que em algum ponto aqui vai estar o centro, né? Até acho que um pouquinho mais para o meio ali.
Acho que mais ou menos aqui assim, ó, vai estar o centro. Nós temos essa medida que vale raio, e eu posso pegar aqui e traçar um triângulo, né? Um triângulo retângulo até, que é uma das propriedades da corda ali, da circunferência. Então, nós teremos essa medida que é raio também. Aqui eu vou ter uma medidazinha que é um determinado valor, que eu ainda não sei, e aqui, por ser 8, vai ser 4, né? E também ali do outro lado, ali a continuação vai ser 4. Beleza. Só que esse pedaço aqui, eu posso dizer para vocês que é 8, que é tudo, menos o raio. E aí a gente deixa duas informações ali para utilizar em relação ao raio, e a gente consegue então chegar no teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, eu tenho que raio ao quadrado é igual a 8 menos raio ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o nosso raio ao quadrado ele vai ser 64 menos 16r mais r ao quadrado mais 16, tá? E aí eu consigo aqui fazer, né, já cortar aqui esses dois dos dois lados aqui, e vou ter então, né, como passar ali o 16 para o outro lado, vou ficar com 16r aqui, né, que vai ser igual então a 64 mais 16, ou seja, nesse caso aqui eu vou ter que 64 mais 16 é 80. Então, o nosso R aqui vai ser 80 divididos por 16, tá? E aí, tu pode ir simplificando, né? Mas 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 10 dá 50, então isso aqui vai dar o resultado 5, tá? Nosso raio, ele mede 5. E se o nosso raio mede 5, a área da nossa circunferência é π vezes 5 ao quadrado, que vai dar 25π. E aqui a gente ficou com a letra B. Beleza, galera? Então, até aqui, né? Até aqui, tudo dentro do esperado. Povo, só toma cuidado o seguinte, tá? Aqui a URGS tem algumas sacadas que ela costuma realmente repetir, então tem que tentar enxergar um pouquinho o que tu vai conseguir tirar de conclusão aí, e principalmente isso aqui é feito com muito treino, tá? Daí quando a gente está mais treinado, a gente vai enxergando melhor isso, enxergando de uma maneira mais simples, tá? Até mais rápido, né, se for o caso. Bom, tô chegando aqui na questão 69, para mim é uma das questões mais complicadinhas aí da prova, né, mais trabalhosas. A gente aqui para enxergar, então, o volume dessa pirâmide de base MNOPQR e vértice F, então, ele vai me dizer que na figura abaixo, ABCDFGH é um cubo de aresta 1, os pontos MNOPQR são pontos médios das arestas, então vai gerar um hexágono regular ali, questão que já apareceu em outros anos aí de URGS, né? E HE são os pontos médios de HE e A ali, né, na verdade. Tá, beleza. O volume da pirâmide, então a gente vai precisar separar em algumas continhas aqui. Olha só. Nesse caso eu vou fazer dois teoremas de Pitágoras. Um deles aqui, que eu chamei de 1, tá? E o outro eu vou fazer aqui, que vai ser o de número 2 aqui, tá? Para que a gente possa usar uma relação pitagórica na pirâmide de base hexagonal, e aí a gente possa então calcular a altura dela, né? Fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3 depois lá no final. Então, primeiro de tudo eu vou achar ali, né, a medidazinha ali, que no caso eu posso até mesmo utilizar a seguinte relação, né? Como aqui é metade de um quadrado, o nosso x ele é lado raiz de 2, tá? Que no caso vai dar a raiz de 2 sobre 2. Beleza. Aqui não, aqui no segundo caso a gente vai ter que fazer então o cálculo ali da aresta lateral. A aresta lateral ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais, então, né, 1 meio, tudo isso ao quadrado. Então, a nossa aresta lateral ao quadrado, ela é, como vai dar 1/4 ali, eu já vou botar aqui 1, aqui pode ser 4/4, né? Mais 1/4. Então, a nossa aresta lateral agora, extraindo a raiz, vai ser raiz de 5, então, sobre 2, tá? Beleza, nós temos agora as duas medidas. Para eu achar a altura dessa figura, aí que vai fazer sentido para vocês, ó. Porque eu quero achar essa altura aqui, eu quero achar esta medida H.
E para eu achar ela, eu vou então trabalhar com a aresta lateral que eu encontrei aqui. Olha a URGS que adora, né, os teoremas de Pitágoras aí. E também isso aqui, tá? Então a gente vai ter que essa medida aqui, inclusive a medida x ali, que é, pessoal, também o lado do hexágono, né? Porque a gente sabe que dá para transformar em 6 triângulos equiláteros. Então aquela medidazinha ali, ela também vai ser x. E aí eu vou ter então que fazer o seguinte, vamos juntar tudo agora. A nossa aresta lateral ao quadrado, que no caso a gente viu que a aresta lateral ao quadrado é 5/4, então vamos fazer aqui 5/4 vai ser, então, 5/4 vai ser essa lateral ao quadrado, ela é igual, então, a... Lá eu achei a outra medida como sendo raiz de 2 sobre 2, então, elevando ao quadrado, isso vai dar 2/4, que eu não vou simplificar para 1/2 de propósito, mais altura. E aí eu vou ter, então, aqui que a nossa altura, 5 menos 2 dá 3, né? Isso é a altura ao quadrado aqui. 5 menos 2 dá 3. Extraindo, então, eu vou ficar com a altura é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, aqui nós teremos que a nossa altura vai ser... A altura ao quadrado vai dar 3/4, a altura vai ser raiz de 3 sobre 2. Beleza, já achei todas as medidas aqui, né? E agora eu vou, então, trabalhar um pouco com a questão do desenvolvimento aqui do nosso volume, né? E aí tem que tomar um cuidado, porque aqui tinha bastante detalhezinho para cuidar, tá? Olha só, o que acontece aqui dentro desse contexto, tá? Nós temos aqui, deixa eu fazer melhor esse desenhozinho. O que vai acontecer aqui dentro do contexto, tá? A gente precisa agora fazer o cálculo da área da base, tá? E depois multiplicar pela altura e aí dividir por 3. Então, cálculo da área da base. A gente vai pegar aqui que a nossa área da base ela é 6 vezes o lado ali, o lado eu encontrei que era raiz de 2 sobre 2, 6 vezes o lado ao quadrado, tá? Raiz de 3 aqui sobre 4, tá? Beleza. Aí aqui, ó, eu já vou simplificar, porque o raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai dar 1/2. E aí eu posso cortar isso daqui com esse 1/2. Vai ficar 3 aqui, tá? Galera, como eu disse, nessa versão aqui eu tô indo direto ao ponto, resolvendo a prova, tá? Se ficar com alguma dúvida, vai nas nossas playlists ali e tira, até na playlist de frações, né? Se ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá para tirar aqui toda... para ficar sem nenhuma dúvida, né, no meio da resolução, tá? Qualquer coisa manda mensagem também que a gente ajuda vocês a entender melhor. Bom, aqui eu fiquei com 3, né? 3 raiz de 3 aqui na área da base. 3 raiz de 3 sobre 4. Bom, agora eu vou multiplicar pela altura e dividir por 3, né? Para calcular o volume. Então, o nosso volume é 3 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, raiz de 3 sobre 2, divididos por 3. Aí sim eu posso calcular o volume. Esse 3, inclusive, eu posso cortar aqui já. E aí nós teremos, então, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que dá 3, divididos por 4 vezes 2, que é 8. Tá? E aí chegamos, então, na letra E. Essa, para mim, foi a questão mais trabalhosa e que podia dar mais errado, tá? Aqui a gente teve que fazer com bastante calma para identificar cada situação e não cometer o erro ali de um corte ou outro tu se perder. Então, por isso que eu fiz até essa mais na manha em comparação com as outras. Seguindo, galera. Bom, e até vou parar aqui, né, para conversar um pouquinho com vocês, porque se tu chegou nesse ponto do vídeo, tá gostando, tá acompanhando, não te custa dar um likezinho aí, né? não vai, olha, não vai demorar esse tempo que tu tá me ouvindo, tu já poderia ter dado um likezinho, inclusive, tá? Te inscreve no canal, acompanha aí que a gente vai disponibilizar diversas correções de provas antigas aí, tá? Então aqui na 70, voltando, né, o volume do sólido gerado pela rotação de um quadrado de lado A em torno de uma das suas diagonais. Ou seja, eu vou ter aqui um quadrado, deixa eu desenhar um quadradinho só para a gente identificar qual é o contexto aqui, e aí eu tenho isso aqui, tá? Essa figura que eu vou fazer, vou pegar
e vou rotacionar em torno de uma das diagonais, tá? É exatamente isso que eu estou fazendo, girar em torno da diagonal. O que vai acontecer? A figura que vai formar, tá, galera? Deixa eu até botar aqui em azul. A figura que vai formar é, então, um cone, né? Só que, no caso, a gente tem dois cones. Cada um deles unido pela base. Então, vou achar o volume de um dos cones e vou multiplicar por 2. Só que aqui, o centro aqui, né, dessa base ali, vai estar bem no meio da diagonal. E aqui, da mesma forma. Então, essa medida aqui do raio e da altura são iguais. E elas são as diagonais do nosso quadrado. Ou seja, daqui eu já tiro a primeira informação importante, que o raio, pessoal, ele é do mesmo tamanho da diagonal, que é, então, né, lado raiz de 2 pela metade, tá? Então, aqui nós temos o raio, e agora basta a gente fazer a substituição da maneira correta. Ou seja, o volume aqui vai ser área da base, que no caso é π, opa, deixa eu botar até antes aqui, o nosso π, vezes raio ao quadrado, vezes altura. Tudo isso, pessoal, divididos por 3. Tá? Então aqui, nesse caso, como o 3, olha só, o 3 ele já não daria para cortar, né? A gente pode perceber que ele não vai cortar com ninguém. Então, teria que terminar principalmente em 12, 6 ou 3, né? Então, a gente pode acabar tendo já como eliminar a letra C e a letra E, tá? Essas duas já estão fora aqui. Porque a gente tem que terminar em algum número que seja um múltiplo de 3. Beleza. Então, nós temos o seguinte, ó. Esse número ao quadrado vai dar 1/2, tá? Então, vamos cortando ali, né? O raiz de 2 sobre 2 dá 1/2, né? O cortando, o elevando ao quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, o volume vai ser π, que multiplica a ao quadrado, vezes 1/2, tá? Vezes a raiz de 2 sobre 2, tá? E aí nós teremos o seguinte, aqui, deixa eu só ver se eu estou fazendo tudo certinho. Beleza, aqui tá. E divididos por 3 aqui, é isso aí, fechou. Então, tudo isso aqui divididos por 3. Só que aqui eu fiz o volume de um dos cones, e agora eu já vou calcular para a gente finalizar. Ou seja, vezes 2, isso daqui já corta com um desses caras. Sobrando apenas o volume aqui, que vai ficar, então, π vezes lado ao cubo, vezes raiz de 2, tudo isso dividido por 2 e por 3, ou seja, tudo isso por 6. E aí, fechou aqui na nossa letra B, tá? B de bem tranquilo. Não é tranquilo não. Essa questão até, uma questão muito boa, né? De novo aí, exigiu um pouquinho cuidado principalmente com os cortes, né, galera? Já essa daqui, a questão de número 71, deixa eu ajeitar ela aqui. Pessoal, a questão de número 71, aí a gente tem o seguinte, ó. Essa daqui para mim é uma das questões mais tranquilas do vestibular. Por quê? Eu tô te dando os gráficos, os gráficos das funções f e g definidas por y igual a f de x e y igual a g de x estão esboçados ali. Primeiro a f, depois a g. Ele está dizendo que é correto afirmar que a g de x tem um dos gráficos ali. Pessoal, obrigatoriamente a g de x tem que passar pelo valorzinho 3 aqui, ó, que é onde ela está cortando. Então, quando tudo der 0 ali, tem que dar 3. E aí, sobrava só a letra D. Não poderia ser letra A, principalmente porque a letra A tem um deslocamento aqui, ó, assim como a B e a C, tá? Todas elas têm um deslocamento em X, que é um deslocamento na horizontal. E se tu parar para perceber, o gráfico ele não mudou de lugar. E ali tu não tem como deixar o menos 3, porque o gráfico não passa pelo menos 3 ali. Ele não baixa 3 unidades, ele sobe 3 unidades. O que faria, né, com que a gente eliminasse também a letra E, sobrando só a letra D mesmo, tá?
Então essa questão seria muito rápida ali da gente fazer. E eu, claro, aqui eu estou dando os atalhos para que vocês não perdessem tanto tempo ali na hora da prova. Aqui nós temos, tá? Dentro do contexto ainda na figura abaixo, ABC é um triângulo inscrito em um semicírculo de centro O e raio igual a 10. O segmento AD é a altura do triângulo ABC relativa ao vértice A. Tomando x como a medida do segmento BD, considere A de x a função que representa a área do triângulo ABC em função de x. E com base na figura, entre as alternativas, né, para x ali no intervalo de 0 a 20, como que fica A de x. Beleza, aqui também dá para a gente resolver tranquilo, porque aqui tem duas situações, né? A primeira situação é que existe a propriedade que vai garantir que por conta, né, do diâmetro ali e tocar em uma parte da circunferência, esse triângulo ele é retângulo. E também eu tenho o seguinte, ó, tudo isso é 20, então esse pedaço aqui é 20 menos o pedaço x. E aí a gente sabe que para achar essa altura aqui, basta a gente utilizar aqui a altura ao quadrado é igual a multiplicação de x por 20 menos x. E aí nós vamos ter que a nossa altura ela é igual a raiz de 20x menos x ao quadrado. E aí, pessoal, para calcular a área do triângulo, eu preciso de base vezes altura sobre 2. Então, a minha área do triângulo ela vai ser base vezes essa altura, 20x menos x ao quadrado, sobre 2. Cortou aqui, 10 vezes essa altura, nós temos então, a letra C como alternativa correta, beleza? Até aqui, pessoal, uma prova bem dentro do esperado, nível bom, tá? Não é uma prova tão fácil assim, mas dava para trabalhar legal. Bom, vamos adiante. Aqui a gente tem, então, uma questão que daí trabalha com a parte mais gráfica e, ao mesmo tempo, com porcentagem bem típica da URGS, essa questão, tá? Nós temos as afirmações ali, então o infográfico apresenta o número de medalhas de ouro, prata e bronze, como indicados pelos numerais 1, 2 e 3, que estão ali nas imagens, para os esportes vela, judô e atletismo, em que o Brasil mais recebeu medalhas desde 1920, quando participou da sua primeira Olimpíada. Com base nos dados representados no infográfico, considere as seguintes afirmações. O número total de medalhas conquistadas no judô corresponde a mais de 20% do número total de medalhas conquistadas pelo Brasil nos 3 esportes. Aí aqui eu já peguei as informações, né? Já deixei meio pronto, tá? O judô tem 24 medalhas, tá? Então eu tô te dizendo que 24 de um total de 62 é maior do que 20%. Bom, galera, primeiro de tudo, tá? 10% aqui é 6,2. Então, 20% é 12,4. Ou seja, verdadeiro, o judô tem 24 medalhas, é muito maior que 12,4. O número total de medalhas de ouro conquistadas na vela corresponde a menos de 50% do número total de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil nos 3 esportes. O ouro ali na vela foram 8 medalhas. Ouros no total seriam 8 mais 4 mais 5. Então, eu estou te dizendo que, pessoal, 8 de 17 aqui, no caso, olha só, se eu fizesse a média para chegar assim bem na metade, seria 8,5. Então, o 8 está abaixo, principalmente porque 8 tem 8 medalhazinhas ali e depois seriam 9 medalhas dos outros. Então, com certeza é menor do que 50%, até porque 8 sobre 16, né? Se eu dividisse o 8 em 16 pedaços, né, seria 50%. Se eu dividir em 17 pedaços, é um pedaço menor do que 50%. Então, isso é menor e essa afirmação também é verdadeira. O número total de medalhas de prata conquistadas nos 3 esportes corresponde a 25% do total de medalhas de bronze. Então, beleza. Pratas a gente vai somar ali, vai ver que tem 3 mais 3 mais 3, que é 9. E aí, novamente, aqui a gente tem até isso resolvi ali da mesma forma na questão, que seria então a gente comparar. Para dar 25%, tem que multiplicar por 4 aqui o número de medalhas, né? E então teria que dar 36. Que aí, no caso, 8 mais 17 mais 11 fecha 36. Então, 9 de 36 é exatamente 25% ali.
e essa afirmação também é verdadeira, tá? Questão bem tranquila essa parte final da prova, até eu achei que foi bem de boas, tá? Galerinha, tu tá aqui no vídeo, dá o like, não te esquece, te inscreve no canal, isso ajuda bastante aqui a gente para poder divulgar bem o canal. Enfim, tá? Se chegou até aqui, dá um likezinho aí para nos ajudar. Qual a quantidade de números possível de se formar com 4 algarismos distintos de 1 a 9, que são múltiplos de 5? Beleza, então vamos lá. A gente vai trabalhar então com a possibilidade ali somente, né? Como é de 1 a 9 e são 4 algarismos, tá? A gente se livrou daquela necessidade de trabalhar com 0 ou 5, que são os múltiplos de 5. No final ali nós teremos apenas o último algarismo podendo ser 5. E aí eu vou ter então que aqui nós teremos 9 algarismos, só que agora eu só tenho 8 possibilidades, vezes 7, porque não pode repetir, vezes 6, vezes uma possibilidade. O 5 está fechadinho ali, tá, galera? Então, 8 vezes 7 vezes 6, multiplicando vai dar 336 possibilidades, tá? Aí, no caso, 7 vezes 6 dá 42, por exemplo, aí 42 vezes 8 dá 336, tá? Aqui era bem tranquilo essa questão, bem de boas, ficou na letra E. Até antes ali eu não marquei a questão, né? Aí só para não ficar feio ali, a gente tem que a letra E aqui, 1, 2 e 3, né? As outras eu até marquei ali, beleza. Então vamos lá. E aí, por fim aqui, a número 75, né? E uma urna, análise combinatória aqui, junto com probabilidade, em uma urna estão depositados cartões retangulares de papel com todos os anagramas possíveis de serem formados com 4 letras, considerando as letras R, O, M e A, utilizando todas exatamente uma vez. Cada cartão contém um único anagrama e todos os cartões são do mesmo tamanho e peso. Retirando de forma aleatória um cartão da urna, considere P a probabilidade de estar escrito nesse cartão o anagrama amor. A URGS finalizando a prova com muito amor, né? Dadas essas condições, pode-se afirmar que, e aí a gente quer ver qual é essa probabilidade, ou seja, os anagramas da palavra Roma, né, são 4 possibilidades para cada um, então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? A gente está pegando aqui, no caso, as palavrinhas, opa, andou um pouquinho, a gente está pegando as palavrinhas ali, então R, O, M e A. Nenhuma repete, logo, tranquilo. 24 é o total de anagramas. Amor é apenas um deles. Então, o amor, pessoal, aqui, ele é um único anagrama, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter, então, que a probabilidade disso acontecer é 1 em 24. E aí, aqui, que seria o mais chatinho, né? Que ou seria a letra A ou letra B, porque é um número muito pequeno. Mas a gente pode comparar com 1 sobre 20, que é um número com certeza maior, porque eu estou dividindo em menor quantidade. Então, 1 sobre 20 é maior do que 1 sobre 24. Esse cara aqui, eu não sei quanto vale. Mas esse cara aqui é o mesmo que 5 sobre 100, se eu pegar uma fração equivalente. Então, este cara aqui, ele corresponde a 5%. Se 1 sobre 24 é menor do que 1 sobre 20, é menor do que 5%. E a gente fica com a letra A, beleza? E aqui, povo, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Vamos contabilizando aqui, tá? Eu vou contabilizando, ó. Uma A, uma E de novo, C, uma C, ó. Uma A, uma C, duas E já. Aí a gente tem aqui uma D, uma B, uma E, ó, já fechou letra E. Depois a gente tem letra B de novo. Depois a gente tem letra D. Letra D, fechou D. Fechou D e E, né? Aí aqui letra B, ó. Fechou B também. C. C de novo. A e A. Ou seja, bem equilibrado. Isso é algo que não quer dizer que sempre vai ser assim. Mas o pessoal da URGS, pelo que a gente conhece, inclusive, tanto eu quanto o Alisson estudamos lá, o pessoal tem bastante toque em relação a isso. Os caras não iam deixar isso aqui, né, deixar essa prova
fora de ordem ou sem ter a mesma quantidade de questões. É muito raro disso acontecer. Não te baseia por isso, mas principalmente pode ser um indício aí para caso tu precise na prova chutar. Então, 5, né? Desculpa, 3 alternativas de cada ali, né? 3A, 3B, 3C, 3D e 3E. Beleza? Povo, espero que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa um likezinho, deixa um comentário pra gente saber o que vocês acharam da resolução. Aqui eu fui direto ao ponto, mas se tu quiser um pouco mais detalhado, abre as nossas playlists, vai ter lá também questão por questão resolvida com calma, bem desenvolvida aqui da prova da URGS de 2025. Beleza? Valeu, agradeço vocês, um beijo e até a próxima.